Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Desejo um bom dia para você que está chegando aí no canal. Uma boa tarde, uma boa noite. Seja bem-vindo, fique à vontade. Compartilhe essa palavra. Abençoe, seja abençoado. E nessa manhã eu vou deixar para a sua meditação o livro de 2 Samuel, capítulo 9, até o versículo 11, que tem como título A bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? E ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele da benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel, de Lodebar. E Melquisedeque, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalhas, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho de teu senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho de teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, ó rei, mandar a seu servo, assim fará teu servo. Quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Amém, amados? Aqui nós vamos falar um pouco a história desse neto do rei, o neto do rei Saul. Ele era filho de Jonatas. Jonatas era filho de Saul, rei de Israel. Então aqui nós vamos contar um pouco da história desse menino e os feitos, que Deus operou em sua vida, as maravilhas do Senhor, porque Deus é fiel, Deus não esquece de nenhum dos filhos seus. Que fala assim: diante do texto nós temos a história de uma criança que ao nascer, nasceu em um berço de ouro, nasceu em um ambiente de uma realeza. Quando alguém que no seu tempo poderia muito ser taxado pelas pessoas de alguém que tinha um futuro gigantesco, tinha um futuro promissor, tinha um futuro garantido. Essa criança, por nome de Mefibosete,
Tudo isto porque ele nasceu no berço do primeiro monarca da história de Israel. A palavra monarca aqui está se referindo ao rei no poder, quando o homem está no poder. O primeiro rei de Israel, até então, antes que Saul assumisse o trono de Israel, até no momento não havia rei humano. Quem governasse, quem liderasse a nação, o povo de Deus era o próprio Deus através dos profetas, os homens a quem Deus levantava. Este governo é conhecido teologicamente como teocrático. Teocrático significa Deus no poder, quando Deus está governando e não o homem. É o governo que é regido pelo próprio Deus. Era Deus que estava diretamente ditando as diretrizes, as normas para que seu povo pudesse acompanhar, seguir. Por isso que lá em Êxodo encontramos Deus entregando a Moisés aquilo que seria o padrão, aleluia, ético e moral de Deus para o seu povo. E a partir dali o povo é regido por mandamentos. Era o próprio Deus que estava levando a liderança daquele povo, tal ponto que Israel percebe que todas as nações da época, as nações pagãs da época, os heteus, os filisteus, os jebuseus e etc., todos eles tinham na sua pátria um rei humano, alguém que liderava diretamente o povo. Israel percebe isto e começa a desejar aquilo que as nações pagãs tinham. Eles queriam um homem e não a Deus, governando as suas vidas. Então isso aqui nos mostra que muitas das vezes o homem faz escolhas erradas para a sua vida, né? Em vez de ele aceitar a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável, ela é melhor do que a nossa, ele quis fazer a sua vontade, os seus desejos do seu coração, copiar as coisas do mundo nunca dá certo, né? Israel começou a colocar os olhos aonde não deveria, copiar os ímpios, querer imitar o povo do mundo. Isso é um grande mal, isso é um grande erro que muitas das vezes o povo de Deus comete. E aqui não foi diferente. Eles queriam um rei homem, não queria Deus como rei, regendo a sua vida, mas queria imitar os pagãos, os ímpios da época, queria imitar o povo do mundo, queria ter um rei também. E Deus deu um rei conforme o coração deles, conforme eles mereciam, né? Eles mesmos Deus escolheu um rei parecido com o povo da época. Samuel, profeta da época, ele fica tomado de uma tristeza porque ele era o profeta do momento. Era ele que conduzia Deus ao povo. E agora ele se sentia meio que rejeitado pelo povo. O povo não queria mais ser regido pelas orientações sacerdotais, pelas mensagens proféticas que Samuel transmitia para o povo, ao ponto que Deus diz ao profeta Samuel: fique em paz, fica tranquilo, porque este povo não rejeitou a você, este povo rejeitou a mim, que sou o Rei eterno, e estava na liderança desse povo. E daí que surge a brecha para que Israel passe pela primeira vez Aleluia, Jesus querido. Perigoso deixar brecha, perigoso. Pela primeira vez na história do governo teocrático para o governo monárquico. Então, eles deixou de ser regido por Deus, né? Ele está falando aqui, e passou a ser regido por homens. Então, quando a sua vida passa a ser conduzida por homens, não por Deus, você começa a perecer, você começa a inclinar, a declinar, né, para o pecado. A nossa vida tem que ser conduzida pelo Senhor, para que a gente vá bem, para que tudo vá bem.
A monarquia, Deus permite que Saul sente nesta cadeira. Deus permitiu e deu ao povo um rei como esse povo era, egoísta, não reconhecia o Senhor como um rei melhor, né? Saul começa bem, muito bem, mas depois que Deus começa a abençoar a Davi de uma maneira grandiosa, ao ponto que as mulheres de Israel começaram a cantar, fizeram uma música e cantavam em Israel um cântico que deixou Saul incomodado. E a música que elas cantavam dizia mais ou menos assim: Saul é guerreiro, Saul é tremendo, Saul é perito em batalha. Entrou na guerra e venceu milhares. Até aí tudo bem, mas a música não parava por aí. Elas continuavam a música dizendo, porém Davi venceu 10 milhares. E aí o sucesso paralelo sempre incomoda alguém. Quando Deus levantar você, não fique surpreendido com a inveja ou falsidade. Nessa caminhada, seja na vida espiritual ou na vida secular, sempre enfrentará opositores contra aquilo que Deus te deu. O teu destaque, o teu brilho, a tua vitória, a glória de Deus para a tua vida é incômodo para Satanás. Ele sempre vai levantar os deles. O diabo, ele fica incomodado, né? E a partir daí ele levanta pessoas que servem a ele para se levantar contra a vida de um homem ou de uma mulher de Deus, quando Deus está levantando o seu ministério. E na vida de Davi não foi diferente. Deus estava começando a confirmar o ministério de Davi, lá para subir como rei de Israel, né? Deus rejeitou a Saul, porque Saul era desobediente, né? Saul era um homem natural, um homem normal, um homem carnal. O Espírito de Deus se afastou dele quando ele começou a deixar entrar em seus corações coisas que desagradam a Deus, né? Começou a deixar o pecado. Então, quando ele deixou o pecado entrar, aí o diabo colocou inveja no seu coração. E a inveja é um desejo amargo de ter aquilo que você não tem. Então, ele começou a perseguir Davi e querer matar Davi. Só que Davi era protegido por Deus, né? Todo ungido e toda mulher e todo homem que é ungido por Deus, ele é perseguido aqui na terra, né? O diabo o persegue. Não foi diferente na vida de tantos homens e mulheres de Deus, né? E aqui fala, a partir desse momento, as páginas sagradas na Bíblia Sagrada menciona que a partir daí Saul começa a perseguir Davi de uma maneira avassaladora. A palavra avassaladora é algo tão sério que significa oprimir, que começou a oprimir, subjugar. A palavra avassaladora, subordinado ou aquele que está subordinado a alguém. É uma pessoa que quer oprimir a outra, que quer perseguir a outra, que quer massacrar, destruir a outra por pura inveja. Assim era Saul para com Davi. Jogando lança, tentando lhe matar, colocar um ponto final em Davi. Era uma ira terrível por conta do sucesso de Davi. Saul queria lhe matar de todas as maneiras. O fato é que agora, rejeitado por Deus, Saul precisava esperar o profeta Samuel para o sacrifício, mas ele está vendo o povo ir embora, se dispensando, e o texto diz que por ver o povo indo embora, Saul queria agradar o povo, né? Por isso que ele teve essa atitude. Ele tomou a frente e foi fazer um sacrifício que não lhe cabia. Não era para ele fazer, era para Samuel. Isso aí desagradou mais ainda a Deus. As atitudes dele eram contrárias àquilo que ele dizia ser. Aí aqui fala, Saul fica com medo de perder o povo
e resolve fazer o próprio holocausto, o próprio sacrifício para o próprio Deus. E quando ele está com a mão no sacrifício, Samuel chega. E quando Samuel vê aquilo, ele chama Saul de louco, nécio. Nécio significa ignorante. Que loucura foi essa que você esperava-se o tempo de Deus? Deus confirmaria o teu reino perpetuamente. Agora, mas como tu agiste com os pés pelas mãos, pesado foste, e o teu reino será colocado em ponto final. Agora, e quando Samuel vai embora, Saul lhe agarra pela capa, e a capa rasga. Samuel olha e diz, Samuel, o profeta, olha para ele e diz: assim está sendo com o teu reino. Deus está rasgando o teu reinado agora. Deus rejeita Saul, muito embora Saul fosse rei, mas não era tarefa do rei oferecer sacrifício e holocausto, né? Então a gente vê que ele desobedeceu ao Senhor, ele quis agir pelo seu coração. E muitas das vezes o nosso coração é enganoso. Ele bota caminho, ele coloca caminhos que nos leva à perdição, que nos leva para longe de Deus. Assim foi na vida do rei Saul. Ele seguiu os desígnios do seu coração, pereceu e perdeu tudo que ele tinha para ganhar. Passou, Deus colocou em outra pessoa, colocou no rei Davi, porque o coração de Deus se agradava de Davi e o coração de Deus rejeitou a Saul, porque Saul era desobediente. E todo desobediente, ele parece com Satanás, né? A Bíblia fala que, se eu não me engano, a Bíblia fala que o pecado da feitiçaria é o mesmo pecado da desobediência. Então é por isso que Deus abomina esse tipo de coisa. Aí aqui fala, os sacrifícios e holocaustos, mas ele se achava, aleluia, glória a Deus, tão grande ao ponto de não esperar o sacerdote chegar para o sacrifício. Deus o rejeitou naquele momento. Quando Deus rejeitou Saul para reinar em Israel, o Senhor diz ao profeta Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem. Naquele momento o Espírito de Deus saiu de Saul. Então é por isso que Davi tocava um instrumento para acalmar ele. Porque toda vez que o espírito mau atacava a vida de Saul, ele ficava perturbado, né? E queria matar Davi. Então a Bíblia fala que quando o Espírito de Deus, né, quando Deus rejeitou a Saul, então foi nesse momento que o Espírito de Deus saiu da vida de Saul. Ele já não era mais ungido, ele já não era mais eleito para ser rei de Israel, né? Deus o rejeitou, Deus não queria mais. Apesar que ele ainda tivesse a unção, mas de rei não. Aí aqui fala: Samuel, enche o teu vaso de azeite e vem, porque na casa de Jessé, o belemita, eu tenho alguém separado e escolhido para reinar em Israel. E aí nós conhecemos a história. Samuel enche o vaso de azeite e vai à casa de Jessé e unge Davi, homem segundo o seu próprio coração, o ungido para reinar em Israel. A partir daí acontece uma outra coisa muito interessante na história de Davi. O ungido de Deus, Saul, é rejeitado por Deus. No entanto, depois que a unção desce, depois que a consagração vem sobre Davi, Davi ainda teria que esperar muitos anos para poder sentar no trono. Tem gente que pensa que Davi foi ungido instantaneamente, né? Instantaneamente ele sentou no trono. Nada disso. Depois da unção, ele passa mais de 10 anos esperando o tempo de Deus para sentar no trono, né? O cenário de Israel era esse: um rei no trono rejeitado e o outro esperando. E o que não está no trono, mas é ungido, tem que proteger e respeitar quem está no trono. Tarefa para poucos, né? Ele está falando aqui
que Davi levou um tempo, né? Não é porque Davi foi ungido por Deus que ele já foi reinar Israel, não. Tudo tem um preparo, tudo tem um tempo determinado por Deus. Está escrito no livro de Eclesiastes. Há um tempo para plantar, um tempo para colher, né? Há um tempo para chorar, para sorrir, há um tempo de abraçar e há um tempo de afastar-se, né? Que é esse tempo que a gente está vivendo. Então, aqui na vida de Davi não foi diferente. Davi teve que esperar. E muitas das vezes o tempo de espera é difícil, né? A natureza caída do homem não quer esperar, quer passar na frente de Deus. E todas as vezes, Alabra Subierga, que a gente passa na frente de Deus, a gente arrebenta a cara. O homem arrebenta a cara, né? Eu lembro disso, que uma vez Deus falou comigo para eu não fazer algo, e eu fui fazer aquele algo que Deus falou para mim não fazer. Eu me dei muito mal, né? Paguei um preço muito alto por causa daquela desobediência. Então, aqui está mostrando que tudo há um tempo de espera, como diz no Salmo 40, né? Esperei com paciência pelo Senhor e Ele se inclinou para vir para mim e ouviu o meu clamor. Então, Deus escuta o clamor daqueles que são pacientes. Aqueles que estão na fila da paciência, Ele vai alcançar a vitória. Que não tem pressa, que não se precipita, que não passa na frente de Deus. Então vamos esperar, né? Vamos esperar a vontade de Deus para as nossas vidas. Continuando aqui fala. E a partir desse momento que Davi vai esperando o tempo de Deus até que chegaria o momento de Davi assumir o trono. Ele é aclamado em Judá, reino do sul. Davi, a partir daquele momento em Judá, do reino do sul, mas não em Samaria, no reino do norte. E por aí Davi começa a se fortalecer. Davi era um homem de guerra, ele começa a batalhar, começa a pelejar e a história sagrada afirma que Deus vai confirmando, né, as passadas de Davi, Deus vai confirmando o ministério de Davi. Deus vai abençoando o ministério de Davi, Deus vai fortalecendo o seu império, o seu reinado lá no sul, lá em Judá, não no reino do norte. E a partir desse momento em que Davi vai lutando, conquistando, vai crescendo, vai se fortalecendo, a Bíblia menciona que a casa de Saul, os soldados de Saul, os guerreiros de Saul, começam a morrer nas batalhas. Batalhas têm sido travadas, guerras vão estourando e os homens de Saul vão morrendo, cada um no fio da espada, ao ponto que a Bíblia menciona que os filisteus desceram a batalha contra os soldados de Saul e naquela batalha uma grande fatalidade aconteceu. Todos os soldados de Saul morrem. Quando Saul toma conhecimento que o inimigo está em volta dele, fizeram um cerco, não tinha para onde ele correr, né? Não tinha escapatória, não dava para Saul escapar. Ele pede para que um soldado amigo dele, aleluia, amigo não faz essas coisas com amigo, né? Porque Saul pediu, o amigo é leal. Na batalha, pegue a sua espada e lhe mate, tire a própria vida. Saul não quer morrer nas mãos do adversário, mas aquele soldado amigo de Saul, ele diz assim: como eu posso tocar, como posso eu matar um ungido de Deus, né? Ele temia a Deus, então aquele soldado era um homem temente a Deus, né? Ele sabia que ele não podia tirar a vida de um homem de Deus, né? Um homem de Deus ou uma mulher de Deus, só quem tira a vida dele é o Senhor, né? E se alguém tirar a vida de um homem, de uma mulher de Deus, é com permissão do Senhor, porque Deus é o proprietário, é o dono da nossa vida. Jesus pagou um alto preço por nossa vida, para que a nossa vida fosse comprada e resgatada com o seu sangue carmesim. Então o inimigo não tem direito nenhum de tocar na vida de um servo e de uma serva de Deus, a não ser que seja permissão do Senhor. A não ser que ele deixe brechas, né? Que ele dê lugar e o inimigo entre e toca. Assim como ele fez na vida de Jó, mas Jó foi permissão de Deus, não foi brecha, foi permissão.
Saul pegou a espada e ele mesmo se lança na espada e se mata. Detalhe é que nesta batalha contra os filisteus não morre só Saul, mas Jonathan, filho de Saul, também morre, mas também Isbi, irmão de Jonathan, filho de Saul, também morre. Merabe também morre. Mical também morre. Malassu também morre. Todos os filhos de Saul, né? Toda a linhagem real da casa de Saul foi exterminada, com permissão de Deus. Igual eu falei, tudo só acontece com permissão de Deus. Então toda a linhagem de Saul foi exterminada. Morreram naquela batalha, exatamente nesse cenário que Mefibosete, com 5 anos de idade, estava em um arraial aos cuidados de sua ama. De repente, as notícias vão chegando no arraial, as guerras vão estourando, e quando a ama tinha conhecimento que toda a família real, né, de Saul morreu, que o próprio Saul morreu, né, o rei de Israel, que toda a família real morreu e todo o exército, a babá, na agonia de tentar escapar, de tentar proteger a criança, ela pega Mefibosete nos braços e sai correndo desesperadamente. A intenção dela era salvar aquela criança que tinha um futuro promissor. Ele tinha tudo para dar certo na vida dele, né? E aconteceu essa fatalidade, aconteceu essa queda na vida desse sucessor, né? Que ia ser da linhagem de Saul. Ele ia ser sucessor, ele ia ser rei de Israel. Mas aconteceu essa fatalidade, aconteceu essa queda e ele perdeu as pernas, quebrou as pernas. Essa babá também foi, a gente pode observar que ela foi descuidadosa. Mas como a gente sabe, tudo só acontece com permissão do Senhor. Quem tinha que ser rei de Israel, né, pela vontade de Deus, né, soberana de Deus, era Davi. Aqui fala, como o neto do rei, que era neto de Saul, no meio do caminho, ele tropeça em uma pedra, ela tropeça em uma pedra, a babá, né, do menino, e quando ela tropeça, a criança cai dos seus braços e quebra as 2 pernas, né? Uma fatalidade, algo terrível. Depois dali, uma sequência de traumas se estalariam na vida desta criança, que nasceu, que tinha tudo para dar certo, mas que a partir daquele dia, aquele trauma físico marcaria a sua vida para sempre. Mefibosete, quando nasceu, ele não recebeu de Jonathan, o seu pai, esse nome de Mefibosete, e sim do avô. O nome de Mefibosete tinha um resíduo de Baal. Quando Saul percebeu a unção de Deus, que o Espírito de Deus saiu dele, ele colocou o nome nesse neto. O seu nome não era Mefibosete, mas depois que ele passa por uma transfusão de Deus, o seu nome se torna Mefibosete, que significa o exterminador da vergonha. A tradição e a história judaica diz que o Mefibosete foi jogado em um lixão na beira da estrada porque aquela mulher sabia que não tinha condições de cuidar dele. Sabia que ele era uma presa fácil para os inimigos de Israel. Então, ele é jogado no lixão e um certo mendigo chamado Maquir vem passando ali e escuta o choro do menino, que não podia, aleluia, Jesus, tu és maravilhoso, que não podia andar, né? Então aqui a gente vê a providência de Deus, né? Foi uma criança abandonada por todos, porém por Deus não.
A Bíblia diz que Deus cuida das viúvas e dos órfãos, e com essa criança não foi diferente. O amor de Deus, a ternura de Deus, o cuidado foi grande, né? Ele não podia andar, carregou o menino para Lodebar. É um lugar que fica aproximadamente 30 quilômetros de Jerusalém. Lá em Lodebar, aquele menino vai crescer na casa de Maqui, um mendigo que andava na rua pedindo comida e catando no lixão para poder sustentá-lo, e os anos se passam, 20 anos se passam. Depois de 20 anos, o Davi agora é rei de Israel, já está no seu trono, né? E um certo dia o Espírito Santo traz a memória dele e ele lembra daquela antiga aliança que fez com Jonatas, seu pai. E ele diz: ainda existe alguém dos descendentes de Saul para que eu possa honrá-lo? Alguém que vive para que eu possa honrar a aliança que fiz a Jonatas, né? Jonatas, filho de Saul. E alguém fala, né? Disse Ziba, o antigo servo de Saul. E Ziba diz: ele está em Lodebar. Lodebar era o lugar do esquecimento. Lá só tinha leprosos, fugitivos que a sociedade não queria ver. Davi manda buscá-lo para honrá-lo. Nunca uma charrete, né, uma carruagem real, havia entrado naquele lugar, mas Deus não esqueceu de você. Ele vai restituir tudo que você perdeu. Amém por esse comentário. Agora aqui nós vamos entrar na palavra de Deus que fala assim. 2 Samuel capítulo 9. E disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que lhe faça benevolência por amor de Jonathan, né? Então, benevolência significa bondade de ânimo. Então, Davi havia feito uma aliança, né, que cuidaria da linhagem de Jonathan, porque Davi amava a Jonathan como um irmão. A Bíblia diz que há amigo que é mais do que irmão. Então, Davi, para honrar a sua palavra, né, Deus trouxe um estalo, Deus deu um estalo na cabeça de Davi, trouxe a lembrança de Davi, né, porque Deus é fiel. Se o homem é fiel, né, com a sua palavra, Deus é muito mais fiel e Deus não esquece dos seus. Deus não havia esquecido da história desse menino. No meio de tantas histórias, havia a história de um menino, de um príncipe que estava esquecido. Deus não esqueceu a história, né, dessa criança e mandou, né, tocou no coração de Davi para que Davi agisse, né, de forma certa, agisse com a sua palavra, com a palavra de um rei. A palavra de um rei antigamente, ela não poderia ser voltada atrás. A palavra de um rei era sim, sim, não, não. Então o Espírito Santo lembrou a Davi a aliança, né, a aliança de sangue, do pacto de sangue que ele fez com Jonathan, uma aliança, né, que ele fez com Jonathan de cuidar da sua descendência, da sua linhagem. Por isso que ele foi atrás de cumprir com a sua promessa, de cumprir com aquilo que ele havia prometido para Jonathan. E ele fez essa pergunta. Versículo 2 fala: e havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba, e o chamavam à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu, Ziba? E ele disse: seu servo teu, Ziba. Ele havia servido a Saul por muitos anos e agora ele estava no poder de Davi, né? Davi era quem lhe dava ordens, ele era um servo de Davi, porque tudo que foi de Saul, né, Deus deu para Davi. Então Deus deu todas as riquezas, né? Tudo aquilo que ele tinha reservado para Saul, Saul rejeitou, Deus passou para o seu servo Davi, as terras, né? Deus deu tudo para ele, o tesouro, a herança, tudo ficou para Davi.
Aí aqui fala, verso 3. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência, né? Benevolência significa bondade, né? Benevolência de Deus. Então disse Ziba ao rei, ainda há um filho de Jonathan, aleijado de ambas as pernas. Então ele está falando, se o senhor quiser abençoar, ainda há um menino. Ele é aleijado, ele não tem condição de ser rei, de ser príncipe, de alcançar nada na vida dele, né? As perspectivas de vida para ele seria zero. Nunca se ouviu falar na época que tinha um rei deficiente, né? Mas Deus mudou o contexto da história desse menino. O menino estava esquecido pelos homens, mas não estava esquecido pelo Senhor. Deus não esquece de mim, Deus não esquece de você. Deus não esquece das promessas que Ele fez para a tua vida. Chega o momento e a hora certa dele cumprir cada uma delas. E aqui na vida de Mefibosete não foi diferente. Muitas das vezes as pessoas olham a deficiência que tem na tua vida, mas essa deficiência é um prato cheio para que o poder de Deus se aperfeiçoe na tua vida. É um prato cheio para Deus trabalhar em você. Deus quer trabalhar nas tuas feridas, nas tuas mágoas, nas tuas dores. Deus quer trabalhar. Deus aperfeiçoa o poder dele em nossas fraquezas. Quanto mais fraco, quanto mais fragilizado, né? A gente fica mais dependente de Deus. Então essa criança era uma criança fragilizada e cheia de traumas. E Deus, Ele é médico, Ele é doutor. Ele estava querendo curar esse menino, não só por fora, mas por dentro. Queria curar a sua alma, que é o mais importante. Uma alma curada, uma alma sadia, né? Todo o seu corpo fica em forma também, fica sadio. Mesmo que falte um membro, mesmo que falte uma perna, a alma estando sadia, as demais coisas, né? Deus acrescenta aquilo que falta por fora, Deus acrescenta por dentro. Aqui fala. E disse o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba o rei, ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Então Deus incomodou ao rei para que o rei fosse abençoar aquela criança, né? Verso 4 fala, e disse-lhe o rei, onde está? E disse Ziba ao rei, eis que está em casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar a gente sabe que é lugar de esquecimento. Então, muitas das vezes a gente se encontra em Lodebar. A gente fica esquecido pelas famílias, fica esquecido pela Labrasubierga, pelos parentes, as pessoas mais próximas que nos amam. A gente fica esquecido pela sociedade, fica esquecido por todos, mas a gente não é e não fica esquecido por Deus. Deus nunca esquece os seus, né? Deus não esquece. E no momento certo, Deus vai te abençoar. Deus vai restituir tudo aquilo que foi arrancado da sua vida, foi tirado de você. Creia. Verso 5 fala, então mandou o rei Davi e o tomou da casa de Maqui, filho de Amiel de Lodebar. Verso 6, e Melquisedeque, filho de Jonatas, o filho de Saul, veio a Davi e se prostrou com o rosto em terra e inclinou-se e disse Mefibosete, e ele disse, eis-me aqui teu servo. Então o príncipe, né, se humilhar, ser servo. Então a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Quando ele pensava que estava tudo acabado na sua vida, que ninguém lhe amava, que todos haviam esquecido dele, Deus escreveu uma nova história para a sua vida, né? O rei mandou lhe chamar. A carruagem real entrou dentro daquela cidade abandonada, né? Uma cidade, um lixão, uma cidade onde só ia os desgraçados, as pessoas que não tinham perspectiva, que não tinham vida, que não tinham saúde, que não tinham recurso financeiro, os miseráveis. E ele estava lá, jogado naquela cidade. Aquela cidade foi feita para isso. A sociedade
incluso colocava todos aqueles que ele dizia ser maldizente, rejeitado, né, pelo homem, né? Mas por Deus não, Deus acolhe esse tipo de pessoa. Então a carruagem real entrou naquele lugar surpreendendo a todos e bateu na porta de Maqui e foi buscar, né? O rei mandou-lhe chamar e mandou buscar Mefibosete para que ele fosse sentar na mesa do rei, para que ele fosse honrado, para que fosse restituído na sua vida tudo aquilo que ele havia perdido, tudo aquilo que o diabo havia tirado da sua vida, Deus ia colocar de volta, ia colocar em dobro. Aí a palavra de Deus fala no verso 7. E disse Davi, não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatã, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai. E tu sempre comerás pão à minha mesa. Então Deus honrou ele de tal maneira, né, que ele estava lá embaixo, né? Deus colocou lá em cima. É assim que Deus faz. Quando você é humilhado, quando você passa pelos processos da humilhação, pelos desertos da solidão, por Lodebar, que é esquecido por toda a labra subérria, Deus, no momento certo, na hora certa, Ele manda te exaltar, manda te tirar de lá e te coloca sentado com os príncipes. E outrora não foi assim comigo e com você. Quando a gente não conhecia Jesus, a gente andava no lixão, no mundo, comendo porcaria, comendo lama, comendo aquilo que o diabo oferecia. E Jesus estendeu as suas mãos gloriosas e foi resgatar a minha vida do mundo e foi buscar a tua vida, porque outrora éramos ovelhas desgarradas do seu pasto, outrora era a ovelha perdida e o Senhor foi lá te buscar com carinho, com amor. O rei mandou te buscar, mandou te chamar, te colocou na carruagem real e te levou para o palácio. Né? Te trouxe para junto dele, te trouxe para os seus braços, te trouxe para a sua presença, para a sua casa, para cuidar de ti. E através dos seus ensinamentos, através da sua palavra, Deus começou a curar as suas feridas, a te dar um novo estilo, um modo novo de vida. E aqui fala, verso 8, então se inclinou e disse, quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto tal como eu. Então Mefibosete, ele estava com a autoestima dele lá embaixo, né? Os traumas que Mefibosete passou foram físicos. Ele perdeu os movimentos da sua perna. Era difícil para ele, como um homem, né? Ter um trabalho, um cidadão comum ter um trabalho, se locomover e buscar o pão de cada dia e trazer para casa. Ele se locomovia com muita dificuldade. Ele tinha trauma familiar, ele perdeu todos da sua família, a linhagem real toda morreu, então ele ficou abandonado. Né? A Bíblia fala que Deus cuida dos órfãos. Os órfãos e as viúvas têm uma história, têm trauma, têm ferida. Essas pessoas são cuidadas por Deus. Deus tem um carinho por cada uma delas, porque Deus sabe a necessidade de cada um de nós, né? Fora o trauma social que ele tinha também, a sociedade o rejeitava. Então ele era uma criança cheia de trauma, cheio de ferida, cheio de sequela, devido a tudo que ele passou. Mas ele estava diante do rei, ele estava diante de Jesus, do médico dos médicos. E através da bondade do Senhor, do seu amor que foi derramado no coração de Davi, Deus colocou amor e bondade no coração de Davi para com aquele jovem, para com que Mefibosete fosse cuidado, fosse tratado, fosse honrado, fosse restituído tudo aquilo que lhe pertencia, suas terras, tudo que era do seu avô, né? Passou para ele, para a mão dele. Ele tinha servo, pessoas que cuidavam dele agora. A sua história, a página da história da vida de Mefibosete
estava sendo escrita uma nova história em seu favor, aleluia. E Deus faz isso quando a gente acha que está tudo perdido, né? Que não tem mais jeito, né? Para aquele problema, para aquela causa. Deus vem e dá um decreto, e dá uma sentença, e escreve uma nova história, uma história de vitória, uma história de conquista, né? Deus é fiel. Então aqui ele se humilhou, né? Ele se sentiu como o cão. O cão na época eram as piores pessoas da época, né? Era o pior estado de humilhação na época era chamar a pessoa de cão, né? Na cultura judaica, o cão era o tratamento do nível máximo de humilhação. Então ele estava se humilhando ao extremo ali, diante do rei Davi, porque era assim que ele se sentia. E Deus sabia disso, né? Como aquele jovem se sentia. Mas Deus é um Deus que cura, né? Deus é um Deus que cura da depressão, Deus é um Deus que cura da tristeza, Deus é um Deus que traz libertação para a vida do homem. Então a gente não sabemos descrever ao fato como essa criança, como essa criança que hoje é jovem se encontra, né? Muitos estudiosos dizem que ele era uma criança cheia de trauma, era uma criança depressiva, muito triste, muito amarga. E Deus mudou seu cativeiro, Deus trouxe alegria, Deus restituiu tudo aquilo que ele havia perdido. Deus curou suas feridas, Deus trouxe alegria para sua alma, para o seu espírito. Deus trouxe restauração, restituição social e moral. Ele passou a ser honrado e respeitado pela sociedade. Ele foi restituído, né? De todas as maneiras possíveis, Deus restituiu a vida desse jovem. Verso 9 fala: então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho do teu Senhor. Então ele passou todas as riquezas, as posses, né, que era do seu avô Saul, que estava em seu poder, passou agora para Mefibosete, que era neto de Saul. Então ele foi restituído, ele passou a ser rico novamente. Verso 10 fala: trabalhas, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que o filho do teu Senhor tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu Senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Então foram 35 ao todo, né? 35 pessoas que havia na casa de Ziba, que era servo de Davi. Deus mandou que a partir daquele momento ele fosse trabalhar para Mefibosete, né? Todos os seus familiares iam ser servo de Mefibosete. Então Deus restituiu, né? Tudo aquilo que ele havia perdido, Deus deu, e muitas das vezes Deus dá dupla honra, em dobro, né? Porque Deus, ele faz assim, irmão. Deus, ele não quer ver nenhum dos seus servos humilhado. Deus quer ver a gente bem. Mas muitas das vezes o nosso orgulho, o nosso pecado, a nossa altivez é quem nos afasta de Deus. E muitas das vezes Deus tem que trabalhar de forma dura, de forma diferente, para que esse mal saia da vida do homem, né? Deus tem um tratar na vida de cada um diferente, né? E aqui também foi uma permissão de Deus para que o nome do Senhor fosse exaltado na vida desse rapaz, Mefibosete. Verso 11: e disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto o meu senhor, o rei, mandar, o teu servo assim fará. Teu servo quanto a Mefibosete, disse o rei, comerá a minha mesa como um dos filhos do rei. Então ele foi tratado como filho, porque Davi, ele tinha um carinho, um amor muito grande por Jonatas, que era pai de Mefibosete. Então Davi tinha Jonatas como um irmão, um amor de irmão. E por esse amor
E por esse amor e por essa fidelidade e por essa aliança que ele fez, Davi era um homem de Deus, né, irmão? Antigamente a gente pode ver que os homens, eles davam a sua palavra. Não existia, existia, mas a palavra de um homem valia mais do que uma escritura, do que uma assinatura em um papel. Então, os homens antigamente, homens de Deus, homens que tinham palavra, ele dava a palavra dele e eles cumpriam. Diferente de hoje em dia, você só recebe aquilo que é teu, muitas das vezes, se tiver no papel, se tiver escrito, porque muitas das vezes a palavra do homem, hoje em dia, cai por terra, não tem valor, né? Mas aqui não, Deus honrou a esse jovem, né, através do rei Davi. Deus honrou e Deus restituiu, porque Deus faz assim, Deus restitui casamento, Deus restitui vida sentimental, Deus restitui vida financeira, Deus restitui vida matrimonial, vida, a saúde, Deus restitui. Quando você perde a sua saúde, Deus restitui. Então, todas as suas áreas não é diferente, Deus pode restituir. Seja ela qual for a área da sua vida que estiver precisando de uma restituição da parte de Deus, ela virá no tempo e no momento certo. Aguarde, espere, tenha paciência. É isso que o Senhor quer falar. Verso 12, para terminar essa palavra, terminando aqui, fala: E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Então, Mefibosete foi restituído tudo que era seu, seus filhos também foram abençoados, foram beneficiados. Ele e toda a sua família foi abençoado pelo Senhor Jesus. Verso 13, para finalizar essa palavra, fala: Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambas pernas. Porém, estava sarado, estava curada a alma, né? Porque Deus é fiel. A Bíblia fala: mais vale o homem, é melhor que o homem arranque uma perna, arranque um braço, né? Não entre no inferno. É melhor que o homem perca uma perna, perca um braço e entre no céu, do que entrar com as duas pernas perfeitas e os dois braços perfeitos e ir para o inferno, né? Então, aqui ele não tinha as duas pernas, mas, porém, ele estava abençoado, né? Ele estava agradando a Deus, ali ele estava sarado, porque Deus é fiel. Agora, aqui fazendo o resumo dessa palavra, fala restituição, significa a palavra restituição, devolução de algo a quem realmente pertence, né? Foi o que aconteceu com Mefibosete. Deus devolveu tudo aquilo que era pela linhagem real, era seu de fato. Benevolência significa bondade de ânimo. Lodebar, palavra de origem hebraica, sem posto ou esquecimento, miséria, sequidão. Mefibosete, em hebraico, significa vergonha, o exterminador da vergonha, em visão profética. Maqui, em hebraico, trocador ou vendido, trocado. Maqui significa trocado ou vendido. Davi, nome hebraico, significa amado ou pedido a Deus. Todos esses homens tinham uma história de sofrimento e dor, mas Deus mudou as suas histórias, em especial a de Mefibosete. Restituição total veio sobre ele do céu. Glória a Deus. Os traumas de Mefibosete foram físico, familiar, trauma emocional e o trauma social. Mas ele venceu tudo isso com a ajuda de Deus, né? Aí aqui, na cultura judaica, o cão era o tratamento de nível máximo de humilhação. Foi o que Mefibosete falou quando chegou diante do rei Davi. Ele se humilhou ao extremo, né? E Deus exalta os humilhados, mas Deus abate os exaltados. Provérbio capítulo 18, verso 24, fala: há amigo que é mais que irmão, né? Lodebar,
foi uma cidade projetada com um fim para os cegos, mancos ou leprosos, os imprestáveis, cidade dos miseráveis. Mefibosete Mefibosete morou 20 anos em Lodebar. De acordo fez com... Que acordo fez com Jonatas Davi? Fizeram um convênio de amizade e paz que deveria estender a seus descendentes eternamente. 1 Samuel, capítulo 18, verso 3. Então, a aliança que Davi fez com Jonatas, né, o pai de Mefibosete, foi esse, que ele cuidaria da sua linhagem, das suas descendências eternamente. Está escrito aqui. Fizeram um convênio de amizade e paz que deveria estender a seus descendentes eternamente, né? Isso aqui ele fez a aliança, ele fez um voto de fidelidade, ele cumpriu. Glória a Deus por isso. Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, eu te louvo e te agradeço por essa palavra, que ela venha falar grandemente, fortemente em cada coração. Que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar na causa de cada um dos teus filhos, das tuas filhas, daquele que está desamparado, fraco, caído, sem forças. Para continuar, o Senhor venha restituir, Pai, tudo aquilo que foi lhe roubado, a paz, a alegria, a vontade de viver. Restitui, Senhor, esse lar, esse casamento, essa história, essa família, essa vida. Restitui, Senhor, todos os dons, os talentos, tudo aquilo que foi roubado deste homem, dessa mulher. O Senhor venha restaurar, o Senhor venha trazer tudo de volta em dobro, a alegria, a força, a graça, o ânimo. Senhor, eu te peço nessa hora, confirma a bênção e a vitória na vida de cada um que está, aonde está chegando essa palavra, em nome de Jesus. Amém.